E aí, meu amigo investidor, tudo bem com você? Como é que você está reagindo a essa volatilidade do mercado, esse vai e vem, essa indefinição? Bom, o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo? Eu vou te mostrar, primeiro, as principais notícias que estão influenciando nesse exato momento nos preços do Bitcoin, por consequência, no criptomercado de um modo geral, ok? E no final desse vídeo, eu vou te mostrar o gráfico do Bitcoin bem rapidinho e também vou te mostrar um gráfico de uma moeda que está tendo um excelente desempenho há muito tempo já. E nesse momento de volatilidade, de derretimento, na verdade, do mercado cripto, é uma moeda que está tendo um excelente desempenho, ok? Essa vai ser uma informação bônus no final desse vídeo. Primeiro de tudo, a gente tem várias notícias que estão impactando os mercados internacionais de um modo geral e também o Bitcoin, algumas especificamente o Bitcoin, como por exemplo essa daqui. O estado do Arizona, nos Estados Unidos, está considerando tornar o Bitcoin como uma moeda de curso legal, tá? Então, mais uma notícia na mesma esteira do que aconteceu com El Salvador. Então, tem muitos países considerando tornar o Bitcoin como moeda de curso legal. A gente tem o Parlamento do Chile tomando medidas nesse mesmo sentido e também alguns estados. Os Estados Unidos são um estado federado e, portanto, lá os estados têm mais autonomia, inclusive para decidir a sua política monetária, ok? Então, a gente tem aqui uma que é uma excelente notícia para o Bitcoin. Outra notícia, na semana passada, o Banco Central da Rússia emitiu uma nota sugerindo a proibição de criptomoedas no país. E poucos dias depois, o próprio Vladimir Putin declarou interesse da Rússia em mineração de Bitcoin. Então veja como a gente tem uma série de notícias que ora impactam o mercado negativamente e ora trazem mais ânimo para o mercado. E aqui é bom fazer um adendo porque é bom que fique bem claro. Muitas pessoas por aí na internet alegam que os estados, de um modo geral, os governos têm interesse em combater as criptomoedas. Isso é, em grande parte, verdade mesmo. Isso acontece porque as criptomoedas, por serem descentralizadas, elas esvaziam o poder de controle econômico, de controle monetário dos países. Então, por esse aspecto, tem muitos países que se movem contrariamente às criptomoedas. No entanto, também é verdade que os governos, de um modo geral, os políticos em geral de todos os países, eles adoram coletar impostos. E o mercado de criptomoedas é um mercado que atingiu um tamanho extremamente significativo. É um mercado trilionário e ele atingiu um ponto crítico de adoção que eu considero, e várias pessoas consideram também, um ponto de não retorno. Então, por mais que alguns governos tenham interesse em combater as criptomoedas, vale aquela lógica: se você não pode vencer o seu inimigo, junte-se a eles. E se eles consideram o criptomercado como um inimigo, e como eles não podem vencer esse inimigo, que é muito forte e descentralizado, o que eles vão fazer? Simplesmente tributar, taxar as criptomoedas. Essa é a política mais provável de ser adotada pela maior parte dos países. Anota isso que eu estou te dizendo e reveja esse vídeo daqui a alguns anos. Além do óbvio interesse dos governos na taxação de criptomoedas, também existe o interesse em controle desse mercado. Portanto, a solução não seria o banimento das criptomoedas, e sim a regulação. E por fim, como essa é uma indústria trilionária, ficar de fora dela representa um custo de oportunidade muito grande para os países. Não é à toa que a gente vê notícias como essa, do interesse da Rússia na mineração de bitcoins. El Salvador, Texas, Rússia, a gente também tem um deputado de Bruxelas anunciando que vai converter todo o seu salário em bitcoins. Secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro: Bitcoin é o futuro, é a nossa proteção contra a inflação. Mais adiante, ele declara que a cidade do Rio de Janeiro pretende investir 1% das suas reservas em Bitcoin. Esses e outros fatores corroboram a tese da hiperbitcoinização da economia. E com base nessa tese, a gente vê
previsões como essa da ARK Invest, de que o Bitcoin até o final dessa década pode chegar a valer, pasme, $1 milhão. Governos de países e estados adotando cada vez mais o Bitcoin, empresas utilizando cada vez mais a tecnologia das blockchains. Tudo isso leva a crer que a gente tem um cenário muito auspicioso para o Bitcoin e para as criptomoedas de um modo geral, o que não significa que a gente não vai ter períodos turbulentos até que esse cenário de hiperbitcoinização da economia se realize de fato. Esse é um mercado volátil e isso vale tanto para grandes movimentações de alta quanto para grandes variações de preço para baixo. Então, quem é novo nesse mercado acaba não se acostumando com essa volatilidade. Nos mercados tradicionais, existe o circuit breaker. Se as bolsas caem mais de 10%, as negociações são suspensas até os ânimos abaixarem. E aqui não existe isso. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se um dia cair 30%, não tem nada que pare para que os ânimos se esfriem, ok? Então, o mercado cripto tem as suas peculiaridades. E aqui eu estou te mostrando o gráfico do Bitcoin. E, enquanto isso, o Bitcoin está oscilando nessa região aqui, que é a região inferior do fibodinâmico. A gente tem um suporte bem forte na região dos 35 e uma resistência na região dos 42. Caso ele perca esse suporte dos 35, ele também tem um suporte mais abaixo, bem forte na região dos 30. Então, fica atento a esses pontos aqui. No dia 16 de março, a gente vai ter outra reunião do FONC, que é como se fosse o Copom dos Estados Unidos. Para essa reunião é esperado um aumento da taxa de juros. Se esse aumento ocorrer, o mercado pode oscilar um pouquinho, mas não muito. Ele pode cair um pouco, mas como essa já é uma expectativa do mercado, como essa já é uma decisão esperada pelo mercado, caso ela venha acontecer, o mercado já precificou isso, então ele não vai cair tanto. Mas se o aumento na taxa de juros for além do esperado, se for um aumento muito alto, aí sim os mercados podem reagir muito negativamente. Por outro lado, se a gente tiver um aumento de juros bem suave, os mercados vão tender a reagir positivamente, ok? A gente já vem há bastante tempo caminhando de lado e isso daqui representa uma zona de indefinição. Então, o que vai determinar os movimentos do mercado para cima ou para baixo são fatos novos e relevantes, como por exemplo a política monetária norte-americana. Se um país ou mesmo um estado relevante anunciar a adoção de fato e não apenas a intenção de adoção do Bitcoin como moeda de curso legal, esse é um fator positivo que pode dar um impulso de alta no mercado. Mas mesmo com o Bitcoin nessa trajetória de baixa e mais recentemente de lateralização, existem alguns ativos no mercado que estão tendo um bom desempenho, como esse aqui que eu estou te mostrando agora na tela. Veja que essa criptomoeda vem lá de 2021, do comecinho de 2021 até agora, num canal de alta. Esse canal de alta está bem claro e bem forte. Veja que sempre que ela toca nesse suporte, vai lá para cima. Toca nesse suporte, vai para cima. Toca nesse suporte da LTA, da linha de tendência de alta, e vai para cima. E fica oscilando aqui nesse canal. Ameaçou romper o canal, mas retornou para ele aqui nesse momento. E note também que se ela sair da região mais baixa aqui desse canal de alta e chegar até lá em cima, ela tem um potencial para subir até 100%, ok? E que moeda que é essa? Essa moeda que eu estou te mostrando aqui é a Stacks. O token dela é o STX. Essa é uma blockchain também de primeira camada, assim como Bitcoin, assim como Ethereum, mas é uma blockchain que ela atua como se fosse em simbiose, de certo modo, com a blockchain do Bitcoin. E ela oferece soluções de DeFi com base na segurança da rede do Bitcoin. E essa é uma proposta de valor única e muito apreciada pelo mercado de um modo geral.
embora ela também seja uma blockchain de primeira camada, ela atua em relação ao Bitcoin como se fosse uma sidechain, uma blockchain paralela. Só que, diferentemente da blockchain do Bitcoin, o código de programação da Stacks permite que sejam criadas várias funcionalidades nessa blockchain, vários dApps, aplicativos descentralizados, smart contracts, que são o fundamento do DeFi, que são as finanças descentralizadas. Esse canal de alta que eu estou mostrando aqui é da Stacks frente ao Bitcoin e não frente ao dólar, ok? Outra que está numa trajetória ascendente frente ao Bitcoin também é a Celo. Enfim, mas por que eu estou te mostrando isso? Porque atualmente os mercados internacionais e o mercado cripto também estão no momento de indefinição. O que vai definir a trajetória de preços no curto prazo são as notícias relevantes referentes ao cenário internacional e algumas que possam impactar o mercado cripto especificamente, como por exemplo essas que eu já mencionei aqui nesse vídeo. Mas a tendência de médio e longo prazo é que a gente convirja para uma hiperbitcoinização da economia. Se o Bitcoin for adotado massivamente, mais do que ele já é adotado hoje em dia, a gente vai ter também o crescimento do mercado cripto de um modo geral. Enquanto isso, você pode encontrar essas pérolas, essas altcoins que têm um potencial de valorização muito maior do que o Bitcoin. E nesse momento em que o mercado está em zona de indefinição, é muito importante que você escolha com cuidado as altcoins que você vai investir, porque algumas altcoins elas simplesmente podem derreter, podem sumir do mapa e deixar de existir da noite para o dia. O Bitcoin, o Ethereum, a gente sabe que vão persistir ao longo do tempo e alguns projetos eles têm também solidez, embora não tanto quanto o Bitcoin, porque não tem uma rede tão grande assim, tão forte, tão descentralizada, mas são projetos que possuem bons fundamentos. Enquanto o mercado, de um modo geral, vai andando de lado, enquanto o Bitcoin não define a trajetória que ele vai seguir agora, no curto prazo, você pode voltar a sua atenção para esses outros projetos assim, tá legal? Com um grande potencial de retorno. Beleza? E como hoje eu tô bonzinho, vou encerrar o vídeo com mais uma informação bônus. Para quem gosta de jogos na modalidade Play to Earn, jogue para ganhar, um jogo que está bastante em voga hoje em dia, que está dando bons rendimentos, é esse daqui, o Pegaxi, ok? Bom, eu particularmente não recomendo que você invista todas as suas fichas nesse projeto e que você também não recomendo que você invista nele no longo prazo. Mas se você tem o interesse em especular no curto prazo, vale a pena você olhar para esse jogo aqui no momento em que eu estou gravando esse vídeo, porque hoje em dia é um jogo que está dando bons retornos, ok? Mas aqui o foco do canal é investimentos. Então essa é apenas uma informação bônus adicional. Para mais desdobramentos do mercado, para mais notícias relevantes e para mais análises gráficas, fica de olho aqui no canal. Por hoje é isso, encerro por aqui. Um grande abraço e fui!